Fala pessoal, tudo bem? Bom, uma operação comum também é o recorte de superfícies. Imagine que você tem um determinado terreno, ao qual você quer, por exemplo, eliminar as curvas ali que estão fora de um determinado limite, né? Tanto na parte externa como também na parte interna. Isso é feito através dos boundaries. Então, com os boundaries, através do tipo dele, por exemplo, a gente tem o type Walder, né, que faz o recorte externo. Temos aqui também o hide, né, que faz ali um recorte interno do terreno. E também temos a opção aqui também de, por exemplo, de show, né, que mostra ali o trecho que foi removido. Então, a gente vai ver como realizar essas operações utilizando aqui a linguagem de programação C#. Então aqui eu vou copiar a estrutura do comando anterior para a gente poder tomar ele como base, né? Então aqui ele tá, o nome dele é sup escoamento geral. Eu vou colocar como sup recorte. Então eu vou apagar aqui, ó, sup recorte, ok? Então eu vou pegar o sup recorte, vou substituir aqui também, né? Aqui ele vai pedir para a gente a superfície. Então essa parte aqui a gente vai conservar até esse trecho aqui, né? Após o cell superfície.status, return ali, onde ele faz o return, faz a verificação se a superfície foi selecionada. E aí, o que a gente vai fazer? Depois disso, a gente vai pedir a seleção das polilinhas, né? Então, vamos utilizar aqui um typed valid. Para isso, eu vou voltar aqui, ó, lá naquele comando de subcurvas que a gente desenvolveu, que tem um trecho que faz a seleção de polilinhas. Eu vou copiar essa região aqui, vou dar uma breve explicação dela aqui embaixo, né, para a gente não passar também batido, né? Então, essa região aqui, ó, que faz a seleção de polilinhas, ela usa um array de typed valid, onde usa ali o dxf_start, lw polyline, cria um selection filter, utiliza aqui o prompt selection option para pedir a seleção das polilinhas, cria também o nosso prompt selection result, ao qual ele vai pedir aqui um get selection, utilizando tanto as opções de seleção, como também o filtro, né, que foi estabelecido, utilizando aqui o LW polyline, ok? Então, a nossa variável resultado cell contém todos os IDs das polilinhas que serão utilizadas aqui durante o recorte, ok? Só que a gente precisa saber se esse recorte ele vai ser feito interno ou externo. Essa ferramenta ela vai funcionar para ambos os casos. Então, para isso, a gente vai trabalhar com um prompt keyword. Então, eu vou vir aqui, ó, a gente vai declarar um prompt keyword option. Então, eu vou colocar como opt record, ok? Então, opt record é igual a um new prompt key option. A mensagem vai ser o seguinte, ó, tipo de recorte, ok? Então, 2 pontos. Ele vai perguntar o tipo de recorte. A gente vai colocar então as opções, ó. Então eu vou pegar lá o opt recorte, né? Keywords.add. E aí a gente vai colocar as opções. Então eu vou colocar aqui, ó, externo. Veja que o E é maiúsculo, tá? O E é usado para acessar a opção de corte externo, né? E aí a gente vai ter aqui o corte também interno, tá? Então essas duas opções, ambas com a letra inicial maiúscula, né? O E e o I. Beleza? Agora a gente vai então pegar aqui, ó, um prompt. A gente não vai ter um prompt que result. A gente usa então um prompt result, né? Então eu vou colocar aqui como tipo recorte, ó. Então tipo recorte é igual, usando lá o manager doc editor, a gente vai fazer um get keywords. E aí, esse get keyword recebe ali o opt recorte. Vamos verificar então se o tipo de recorte foi feito. Então, se o tipo de recorte, ponto status, ele foi diferente de OK, a gente vai dar um return aqui para poder cancelar o comando, tá? Então, a gente pediu a superfície, pedimos a seleção das polilinhas, aqui, né, nesse trecho. Pedimos também, então, aqui qual o tipo de recorte que vai ser feito para a gente poder utilizar dentro ali
da nossa transação para poder executar de fato o recorte na superfície. Então aqui dentro da transação, eu vou apagar aqui aquele trechinho do list triângulos, né? Eu vou conservar aqui apenas a variável terreno, que é recebida através da transação, com a nossa variável de céu superfícies, tá? A gente vai precisar criar um Object ID Collection com os IDs dos limites, né? Ou das polilinhas que foram selecionadas. Ó. Então, IDs polilinhas é igual a New Object ID Collections. A gente vai colocar aqui o nosso resultado cell, value.getObjectIDs, né, que é um array. Ele precisa de um array para poder iniciar a variável aqui do tipo de ObjectID Collection, tá? Então, acessando aqui a variável de terreno, a gente vai ter a propriedade de Boundaries Definition. Aqui em Boundaries Definition, ele tem a opção de Add Boundaries, que possui aqui 3 sobrecargas que a gente consegue utilizar para poder criar esse boundary, né? No caso, a gente vai usar aqui a primeira sobrecarga que utiliza um Object ID. Então, a gente tem aqui o Boundary Entity, depois a gente passa um double, né, que é um Mid-Ordinate Distance, depois a gente passa o tipo do boundary aqui, e se ele vai usar linhas desconstrutivas ou breaklines, né? No caso aqui, a gente vai ter que fazer um switch para a gente poder verificar que tipo de recorte foi feito. Então, basicamente, ou a gente pode também fazer um if, né? Então, se o tipo recorte ponto string result foi igual a externo, ou seja, o usuário escolheu aqui a opção de externo, esse boundary aqui, a gente vai dar um terreno ponto boundary, né? Add boundaries, perdão. E aí, aqui nesse add boundaries, a gente vai passar o IDs polilinhas, vírgula, o mid-ordinate distance, vou passar como valor 1. E aí, o tipo aqui, no caso, externo, né? Então, a gente vai usar o older, vírgula, e aqui eu vou colocar como false, ok? Já no else, que é a negação, ou seja, se não foi externo, foi interno. Então, a gente copia aqui essa mesma linha, vou colar aqui dentro do else, e aqui onde é o older, a gente coloca hide, beleza? E aí, a gente pode, então, fazer um terreno.rebuild, ok? Para poder atualizar ali o terreno, né, com essas alterações. Agora vamos compilar e testar isso aí lá no Civil 3D para a gente poder ver o resultado. Bom, pessoal, antes da gente rodar o comando, eu verifiquei aqui na ferramenta nativa, então a opção de Non-Destructive Breaklines, ela é marcada, né? Então aqui a gente vai jogar para true, então onde está false aqui no final da nossa função, a gente vai colocar como true, para que fique legal ali as bordas, né? As regiões da superfície que estão próximas à polyline fique de maneira correta, tá? E aí, depois da minha transação aqui também, eu vou chamar o meu doc editor e vou dar um regen na tela. Então, manager doceditor.regen, tá? Para poder regenerar. Então, logo após a transação, coloquei o regen, beleza? Então, a gente vai agora compilar e verificar se o comando está funcionando ali certinho lá no Civil 3D. Então, vou voltar aqui, vou desenhar uma polyline aqui nesse sentido, vou desenhar também uma polylinha interna, né? 2 polylinhas internas, e aí a gente vai rodar o comando. Então, sup, underline, sup, né? Então, netload, vamos pegar aqui, e aí chamando lá o comando sup, underline, recorte, né? Pegamos aqui o terreno, pegamos a polylinha, no caso que eu vou fazer na parte externa, tipo de recorte externo. E aí ele fez o recorte para a gente. Vou rodar o comando de novo. Vou pegar aqui a superfície, as 2 polylinhas internas e o tipo de recorte interno. Então, já temos aí os recortes automatizados.